Olá e bem-vindos. A nossa análise de hoje parte de uma sensação que, olha, eu acho que todo mundo conhece bem. Aquela de estar vivendo, sei lá, no piloto automático. Totalmente. Sabe quando a pessoa chega em casa e de repente pensa: nossa, nem lembro do caminho que eu fiz? Exato. Ou tá numa conversa, mas a cabeça tá a 1000 por hora, planejando o dia de amanhã, pensando em outra coisa. As fontes que a gente mergulhou para hoje falam muito disso, dessa sensação de viver meio que num exílio de nós mesmos. E o mais interessante é que a abordagem aqui não é filosófica, né? Não é abstrata. As anotações que a gente viu traçam um caminho de volta bem prático, na verdade. Elas conectam pontos que raramente a gente vê juntos. Que seriam? A física do nosso corpo, a química das plantas e as últimas descobertas da neurociência sobre como o nosso cérebro funciona. Perfeito. Então, o nosso objetivo hoje é esse: decodificar, na prática, como é que se desliga esse tal piloto automático que parece que rouba a nossa vida. É tirar essa ideia de estar presente do campo da filosofia e trazer para a biologia mesmo. Exato. E a proposta das fontes é uma jornada em 3 etapas, quase como 3 portas que a gente precisa abrir para voltar para casa. E essas portas são: a primeira, sobre a nossa conexão física com o planeta; a segunda, sobre como as plantas podem ajudar nesse processo; e a terceira, sobre como a gente pode, de fato, assumir o controle da nossa própria mente. Vamos começar pela base de tudo, então. Pelo chão sob os nossos pés. Vamos lá. Ok, então vamos desempacotar isso. O primeiro pilar é o que as fontes chamam de a ciência do chão. A ideia central é o earthing, ou aterramento. Isso. E a premissa é que o simples ato de andar descalço na terra, na grama, na areia, pode ter um efeito biológico, assim, profundo. Eu confesso que, à primeira vista, isso soa um pouco... Simples demais. Simples demais, exatamente. Como é que isso funciona de verdade? Essa é uma relação super comum, mas a física por trás é bem sólida, sabe? Pensa no corpo humano como um sistema bioelétrico. Tudo, dos batimentos do coração aos nossos pensamentos, envolve impulsos elétricos. Certo. E as fontes explicam que, no nosso dia a dia moderno, a gente vive constantemente isolado da superfície da Terra. Pelos sapatos com sola de borracha, os pisos de madeira, de vinil, vive em apartamento. Exatamente. A gente é como um aparelho elétrico que nunca é ligado no fio terra. E, ao mesmo tempo, a gente está mergulhado num mar de campos eletromagnéticos. Wi-Fi, celular, fiação, tudo isso. E qual o resultado disso? O resultado é que o nosso corpo acumula um excesso de carga estática positiva e a biofísica hoje relaciona essa carga positiva acumulada com inflamação crônica e com a hiperativação do nosso sistema de luta ou fuga. A gente fica eletricamente carregado e estressado. Entendi. Então, quando a gente finalmente tira o sapato e pisa na grama ou na areia, o que acontece? É como se a gente encostasse num para-raios. É uma ótima analogia, é exatamente isso. A Terra tem uma carga natural negativa. Ela tem um suprimento quase infinito de elétrons livres. Ok. Quando a gente faz contato direto, a troca é instantânea. O corpo descarrega esse excesso de carga positiva e, ao mesmo tempo, absorve os elétrons livres da Terra. É um reequilíbrio elétrico. E qual a consequência disso para o corpo? Ele é ativado. É um sinal bioquímico para o corpo todo de que, ok, você está seguro. Mas as fontes vão até um pouco além disso, né? Elas mencionam algo chamado ressonância de Schumann. A pulsação da Terra, é isso? Isso mesmo. Espera um pouco, pulsação da Terra? Isso não soa meio esotérico? Existe uma base científica real para esse conceito ou a gente está entrando em outro campo aqui? É uma pergunta justa, porque o nome é poético, né? Mas o fenômeno é puramente físico, imensurável. Pensa nisso como um zumbido de fundo constante do planeta. Um zumbido? Uma frequência eletromagnética de baixíssima intensidade, em torno de 7,83 Hz. Ela é gerada o tempo todo pelos milhares de raios que atingem a atmosfera do planeta a cada segundo. Nossos cérebros, que também são sistemas elétricos, evoluíram por milênios imersos nesse campo. E qual é a relação disso com o nosso estado mental?
Aí que está a conexão fascinante. As ondas cerebrais que a gente associa a estados de calma, de criatividade, meditação leve, as ondas alfa e teta, elas operam numa faixa de frequência muito próxima desses 7,83 Hz. Nossa, que coincidência! Pois é. E a teoria que as fontes propõem é que o cérebro humano usa a ressonância de Schumann como uma espécie de diapasão natural, uma frequência de referência para se sintonizar, para se estabilizar. E o ruído da vida moderna? O ruído eletromagnético da vida moderna, o Wi-Fi, tudo isso pode abafar esse sinal, pode nos desincronizar. Então, andar descalço não é só descarregar o estresse. É também, sintonizar o rádio de volta na estação certa. Eu lembro da sensação de chegar da praia, quando eu era criança, com o pé cheio de areia e sentir o chão frio de casa. Tinha um alívio quase imediato no corpo todo. Talvez seja uma memória física disso. Muito provavelmente. É uma experiência universal. Ao restabelecer essa conexão, a gente está literalmente preparando o terreno biológico para o próximo passo. Entendi. Então, o corpo fica mais calmo, mais em casa, por falta de uma palavra melhor. A gente resetou o hardware. Mas, a gente sabe que a mente tem vida própria. Com certeza. Mesmo com o corpo relaxado, ela pode continuar a 1000 por hora. É aí que o segundo pilar, a alquimia das ervas, entra em cena, imagino. Precisamente. Se o aterramento cuida do equilíbrio elétrico, as plantas entram como moduladoras bioquímicas. Elas ajudam a ajustar o software. E como elas fazem isso? As fontes argumentam que cada planta tem uma assinatura vibracional e compostos fitoquímicos específicos que interagem com o nosso sistema nervoso de um jeito único. Espera aí. Assinatura vibracional. Essa é outra expressão que pode acender um alerta de ceticismo em muita gente. O que isso significa em termos mais concretos, científicos? Não é nada místico, certo? De forma alguma. Quando as fontes usam esse termo, elas não estão falando de uma energia mística. Elas se referem ao efeito sinérgico e complexo de todos os compostos químicos de uma planta atuando juntos. Ah, entendi. É a ideia de que o efeito total de uma planta no nosso corpo é maior do que a ação de uma única molécula isolada, sabe? Essa interação complexa cria um efeito resultante único, a tal assinatura. É a diferença entre tomar um comprimido de cafeína pura e beber uma xícara de café, com todas as centenas de outros compostos que modulam o efeito. Ah, agora faz muito mais sentido. É sobre a química complexa e o efeito holístico. E as fontes destacam 2 ervas em particular, melissa e alecrim. Começando pela melissa, que eles chamam de o antídoto para o ruído. Por quê? A melissa é riquíssima num composto chamado ácido rosmarínico, e a ação dele no cérebro é fascinante. Ele ajuda a aumentar a disponibilidade de GABA. GABA. Pensa no GABA como o principal freio do seu sistema nervoso. É o neurotransmissor que diz para os neurônios: ei, calma, desacelerem. Num mundo que nos empurra para aceleração constante, ter mais GABA disponível é crucial. Então a melissa ajuda, literalmente, a pisar no freio mental. Exatamente. Ela reduz aquele ruído de fundo, aquele turbilhão de pensamentos ansiosos que muitas vezes impedem a gente de sentir o que está acontecendo no nosso próprio corpo. Ela não apaga a pessoa, ela cria silêncio, ela abre espaço para a presença. E o alecrim? As fontes descrevem ele de forma quase oposta. A âncora da atenção. Isso. Se a melissa acalma e abre o espaço, o alecrim direciona e foca a energia nesse espaço. A ação biológica dele está ligada a outro neurotransmissor, a acetilcolina. Acetilcolina. Pensa na acetilcolina como o operador de holofote do cérebro. Ela é essencial para o foco, para a concentração, memória, aprendizado. Os compostos do alecrim inibem a enzima que degrada a acetilcolina, ou seja... Ele mantém o holofote ligado por mais tempo e com mais intensidade. Exatamente. É interessante porque a gente geralmente associa alecrim a sabor, a culinária, mas essa ideia de que ele afina o foco faz todo sentido. Até o cheiro dele parece que acorda a gente, né? O cheiro é um ótimo exemplo.
A aromaterapia com alecrim já demonstrou em estudos que melhora o desempenho em tarefas de memória. O efeito dele na presença é justamente esse. Ele ajuda a puxar a mente para fora das divagações sobre o passado ou futuro e a ancorar ela com foco e clareza no aqui e agora. Ele traz a energia para o topo, como dizem as fontes. Então, a sinergia aqui é bem clara. O aterramento acalma o corpo, a melissa acalma a mente ansiosa e o alecrim afia o foco dessa mente que agora está mais calma. É uma preparação completa. É uma preparação bioquímica para que a mente possa, de fato, habitar o corpo que agora se sente seguro e equilibrado, em vez de continuar no seu padrão de agitação e fuga. O que nos leva ao grande desafio. O corpo está aterrado, a química interna está mais equilibrada, mas a minha mente, por hábito, ainda pode fugir. Sim, o hábito é forte. Ela pode criar preocupações do nada. E é aqui que a gente entra no terceiro pilar. A maestria da mente. É sobre como usar essa base que a gente construiu para conscientemente assumir as rédeas. E as fontes falam muito sobre um conceito da neurociência aqui, a rede de modo padrão. A rede de modo padrão, ou DMN, na sigla em inglês, é, de forma bem simples, o piloto automático do cérebro. O piloto automático. É um conjunto de áreas cerebrais que fica mais ativo quando a gente não está engajado numa tarefa específica que exige foco. É a rede do viajar na maionese. Ao famoso viajar na maionese tem um nome científico. É aquela sensação de estar lavando a louça e de repente perceber que passou os últimos 5 minutos planejando uma conversa difícil que talvez nunca aconteça. Exatamente isso. A DMN é responsável por pensar sobre si mesmo, sobre os outros, lembrar do passado e imaginar o futuro. É uma ferramenta evolutiva incrível para o planejamento e para a interação social. Mas tem um problema, imagina. O problema, como as fontes apontam, é que nosso ambiente moderno, com excesso de estímulos, multitarefa constante, ele a mantém hiperativa. Ela nunca desliga. E essa hiperatividade está diretamente ligada à ruminação, ansiedade e àquela sensação de estar desconectado do momento presente. Ok, então o grande hack, a tal virada de chave, é aprender a desligar ou pelo menos diminuir o volume dessa rede. Como é que se faz isso na prática? As fontes mencionam umas técnicas tipo o escaneamento sensorial. Mas isso não é só prestar atenção? O que acontece no cérebro quando a gente faz isso? É muito mais do que só prestar atenção. É um ato deliberado de redirecionamento neural. A rede de modo padrão e as redes do cérebro responsáveis por processar informações sensoriais diretas, o que se está vendo, ouvindo, sentindo agora, elas funcionam como uma gangorra. Uma gangorra? Como assim? Quando uma está muito ativa, a outra tende a estar menos. Ao praticar o escaneamento sensorial, a pessoa força o cérebro a sair do modo de pensamento abstrato e divagação da DMN e entrar no modo de percepção direta. É como dar ao cérebro um trabalho concreto para fazer agora, para que ele não tenha como fugir para o passado ou para o futuro. Precisamente. A gente pode fazer um microexemplo onde quer que a pessoa esteja ouvindo isso agora. Sinta o peso do corpo na cadeira ou no sofá. Note a textura do tecido contra a pele. Perceba a temperatura do ar que entra pelas narinas. Ouça o som mais distante que consegue captar no ambiente. Ok. Ao fazer isso, mesmo que por 10 segundos, você está ativando o seu córtex somatosensorial, seu córtex auditivo. Você está engajando as redes de percepção do presente. E a DMN, por necessidade, precisa diminuir a atividade dela. É um exercício de musculação para o cérebro, então. Quanto mais se faz, mais fácil fica sair do piloto automático. E a outra técnica que eles mencionam, a do observador. Essa me parece um pouco mais complexa. A ideia de olhar para os próprios pensamentos como se fossem nuvens passando. Depois de ancorar nos sentidos, a pessoa aprende a lidar com os pensamentos que inevitavelmente vão surgir. A DMN vai tentar te puxar de volta. A técnica do observador é praticar a desidentificação. Desidentificação. Em vez de ser o pensamento "eu estou ansioso", a pessoa se torna consciência que observa o pensamento. Um pensamento de ansiedade apareceu. Mas isso é muito difícil. Nossos pensamentos parecem tão reais, tão nossos. Parece que a gente é os nossos pensamentos. E é por isso que é uma prática. A analogia das nuvens é perfeita.
Ninguém tenta parar as nuvens ou brigar com elas, a gente simplesmente observa elas passando no céu da nossa consciência. E o que isso causa? Ao fazer isso, a gente corta o combustível da ruminação. Um pensamento só ganha poder quando a gente se agarra a ele, alimenta com atenção e transforma numa história sobre si. Ao apenas observá-lo, ele perde força e se dissipa. Isso cria um espaço, uma clareza mental que é a essência do que a gente chama de presença. Então vamos amarrar tudo isso. A jornada de volta para o presente, segundo essa análise toda, é um processo biológico, não só uma ideia bonita. Ela começa no nível mais fundamental. Começa restaurando o nosso circuito elétrico, aterrar o corpo para descarregar o estresse acumulado e nos ressincronizar com a frequência natural do planeta. Isso cria uma base de segurança e calma fisiológica. Depois, com essa base pronta, a gente usa a alquimia das plantas como um suporte bioquímico. A melissa, para ajudar a silenciar o ruído da ansiedade. E o alecrim para afiar nosso foco no agora, ajustando o sistema nervoso. E por fim, com o corpo e a química preparados, aí sim vem o treinamento mental consciente. Exato. Usar técnicas como o escaneamento sensorial para desligar o piloto automático da rede de modo padrão e praticar ser o observador dos nossos pensamentos, em vez de sermos reféns deles. A mensagem que fica, no fim das contas, é que essa sensação de estar inteiro, de estar em casa no próprio corpo, começa com algo tão ridiculamente simples quanto reconectar um fio à terra. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão, uma questão que emerge da confluência de todos esses pontos. Qual seria? Se a nossa biologia evoluiu durante milênios em total sincronia com as frequências e os ciclos da Terra, e se a neurociência nos mostra que o nosso cérebro possui de fato um modo de divagação e um modo de presença, a pergunta que fica é: esse modo automático em que a gente vive, será que ele é o estado padrão por design, uma característica inerente da nossa consciência? Ou ele é, na verdade, um sintoma? Um sintoma de um ambiente que nós mesmos projetamos. Um ambiente que talvez tenha nos desconectado do nosso próprio sistema operacional original.